Voltamos agora para o último bloco do nosso Além da Notícia, falando sobre a Base Nacional Comum Curricular. E olha, o Brasil não tinha uma base comum, mas documentos como as diretrizes e parâmetros curriculares e normas federais já garantiam a padronização na elaboração dos currículos. Agora, a BNCC será a referência nacional obrigatória para que as escolas desenvolvam seus projetos pedagógicos. O perigo é isto que nós estamos agora aqui analisando no programa de hoje, o conteúdo dessa Base Nacional Comum Curricular, que nós nos depararemos com as consequências deste conteúdo dentro das nossas casas a partir do próximo ano, caso este conteúdo seja introduzido da forma como está agora. Ainda bem que nós temos também bancadas bem atuantes no Congresso Nacional, que estão também eles trabalhando para que este conteúdo seja muito bem analisado e não venha a ser inserido na Base Nacional Comum Curricular. Eu quero chamar agora aqui a presença do deputado Diego Garcia, ele é do Paraná, ele é um daqueles que está lutando juntamente com a bancada católica, com a bancada evangélica, para que esta base respeite a vontade do povo brasileiro. Deputado Diego. Os textos que até agora foram apresentados com relação à Base Nacional Comum Curricular, são textos que trazem de volta a implementação da ideologia de gênero no nosso país. E nós estamos avaliando isso com muita preocupação, com muita tristeza, porque não está sendo respeitado o que o Congresso Nacional já debateu e discutiu, tendo a ampla maioria apoiando a retirada da ideologia de gênero, e agora querem, através de uma medida do Executivo, que não vai passar pelo Congresso Nacional, implementar a ideologia de gênero através da Base Nacional Comum Curricular. Foram feitas, até o momento, audiências em pouquíssimos estados, ou seja, a grande maioria dos estados da nossa federação não estão sendo ouvidos. Essa discussão ela não está acontecendo com os nossos profissionais de educação, não estamos ouvindo as famílias em todo o Brasil com relação a isso. E essa decisão, ela não pode, em hipótese alguma, algo tão importante, algo que vai dizer e que vai direcionar o país como um todo, o que vai estar sendo replicado de ensino dentro das salas de aula para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Muito bem. Deputado Diego Garcia, fazendo essa abordagem que nós aqui estamos debatendo sobre ela, e eu tenho uma pergunta do Leandro, ele é de Minas Gerais, ele diz assim: também sou contra a inclusão do tema ideologia de gênero nas escolas. Porém, essa inclusão não seria inevitável para os próximos anos devido à grande proporção que este tema tem alcançado? Outra pergunta: existe algum projeto de lei que autorize a criança a estudar em casa, ter os pais como professores? E quando ele menciona isto, é visando o quê? Caso isso venha a ser aprovado no país, se os pais não teriam o direito de tirar o filho da escola e educá-los em casa, como já acontece em outros países. Muito bem. Como é o nome do rapaz de Minas? Leandro. Leandro. Há um projeto de lei, da autoria do deputado Lincoln Portela, que é de Minas Gerais, que trata da questão do homeschooling, ou seja, da escola, o direito dos pais educarem em casa. É uma questão... O termo é homeschooling. Homeschooling. É uma questão em que se discute se o Estado está acima ou não da família. E, ao mesmo tempo, há uma ação tramitando no Supremo Tribunal Federal, com a relatoria do ministro Barroso, não é? Em que nós, do Provida, inclusive, somos amigos curos, somos amigos da Corte, vamos nos pronunciar, em que o Supremo vai decidir se os pais têm o direito ou não de educar seus filhos em casa. Isso é muito interessante, porque na prática, vamos imaginar que um rapaz estudou até a 4ª, 5ª série e foi trabalhar. Quando ele alcança a idade, ele vai fazer a prova do EJA, né, do ensino para jovens e adultos, o antigo supletivo. E ele faz a prova e acaba concluindo o ensino fundamental e também, aos 18 anos, o ensino médio. Ou seja, mesmo sem ter frequentado. Então, nós temos grupos de pais em todo o Brasil. Eu tive a oportunidade, inclusive, de educar meu filho primogênito também pelo homeschooling, não é? E que os pais, então, estão lutando para que esse direito seja assegurado. Como o Supremo tem decidido muitas vezes que as liberdades individuais devem ser preservadas, e o fizeram isso na questão das drogas, fizeram isso na marcha da maconha, na questão do aborto, eu quero ver qual vai ser o posicionamento do Supremo em relação à liberdade dos pais terem de educar os seus filhos da maneira livre. Por quê? Porque a Constituição diz que a educação é dever do Estado e da família. E não é só isso.
A Constituição estabelece que não existe direito à liberdade de expressão quando os assuntos atentam contra os interesses da família. Está lá no artigo 220 da Constituição. Então, diz que o Estado deve criar todos os meios, todos os mecanismos legais necessários que garantam à família a possibilidade de defender, né, sobre os seus valores. Ou seja, qualquer coisa, qualquer prática, qualquer propaganda que contrarie os valores da família. Ora, isso é lei, está na Constituição. Portanto, o próprio Estado deve reconhecer o direito do casal, da família, de educar os seus filhos da maneira que melhor lhe aprouver. Muito bem. Eu tenho aqui mais perguntas, eu vou privilegiar as perguntas, que são tantas. Tem uma que diz assim: se de fato tivermos uma disciplina sobre ideologia de gênero ministrada como matéria obrigatória, isto poderia mudar o comportamento sexual da criança, incentivando sua mudança sexual? A pergunta é de um colega dos senhores, Yuri, ele é advogado. Bom, é evidente que a criança, né, na sua fase de formação, ela está vulnerável a assimilar essas informações. O problema é que não se trata de uma mudança sexual, né? Se trata de uma agressão à psicologia daquela criança, né? É uma agressão porque, como no caso que eu citei aqui do David Reimann, quando você atenta contra a identidade do ser humano na sua fase de formação, isso gera danos quase que irreversíveis. Então, a criança ela se torna um alvo nessa idade, né? Nessa fase escolar, onde ela ainda não está formada, então ela se torna um alvo. Mais perguntas que chegam aqui ainda. Olha só. Sabemos que a ideologia de gênero já foi repudiada em várias instâncias, sendo a última as câmaras municipais e querendo implantar na grande capital de São Paulo. Como nós podemos nos defender dessa ameaça à família, uma vez que sabemos que a igreja é forte defensora e mesmo assim é perseguida? Como conscientizar nossos vereadores sobre o assunto? É o Eduardo Natali quem está perguntando. Bom, a pergunta aqui versa sobre o que fazer diante de tudo isso, né? Bem, na verdade, primeiro é se inteirar sobre o assunto, estudar, né? Nós temos aí um livreto, vamos mostrar aqui, ó, que está à disposição das pessoas. Qual é o endereço, Flávio? Bom, basta digitar no Google Agenda de Gênero e aqui nós temos o resumo de um livro de uma jornalista chamada Daily O'Leary, onde ela explica como que esse termo foi sendo colocado, né, politicamente falando, a partir da Conferência de Pequim, né? E aqui tem um resumo, inclusive citando essas ideólogas que falam abertamente contra a família, contra a mulher. Então, pode baixar e começar a estudar daqui, que você já terá muitas informações. YouTube também é uma ferramenta importante. Lá nós temos vários vídeos. Esse vídeo que passou aqui está disponível lá. As palestras de pessoas especialistas no assunto, também as audiências na Câmara dos Deputados. Nós temos muitos materiais, graças a Deus, que todos podem acessar e estudar. Tá. E aqueles que são de Brasília, agora, segunda-feira, dia 11 de setembro, no dia do World Trade Center, nós teremos a última audiência pública para tratar do BNCC. Será realizado lá no auditório Anísio Teixeira, que fica na L2 Sul, na quadra 607, das 9 da manhã às 17 horas. Então eu convoco os professores, pedagogos, as pessoas interessadas nesse assunto, os pais, para comparecerem a esse último debate, audiência pública do BNCC. Eu quero fazer uma menção aqui, vocês estão falando de audiência pública, houve uma recentemente, durante um seminário na Câmara, aliás, foi um seminário, e muitos manifestantes protestando contra a questão da ideologia de gênero. O deputado Flavinho, ele foi um dos que organizou esse seminário, defendeu a retirada de termos que ele considera polêmicos, como orientação sexual, e aqui eu quero já propor que a gente fale sobre isso também, orientação sexual, e a identidade de gênero na Base Nacional Comum Curricular, que tem não só a questão da identidade de gênero, mas também da orientação sexual, não é? Da educação sexual. Nós advogamos a tese que é uma opção. As pessoas optam e, devido à sua opção, tem que arcar com o ônus e com o bônus das suas opções, diferente deles, ideólogos de gênero, que defendem a expressão, não é, orientação sexual. Então, outro dia, por exemplo, um debate com a feminista, falando sobre esse assunto, da questão, inclusive, do aborto, e ela falando, defendendo a legalização do aborto e dizendo que as pessoas têm uma orientação sexual. E aí eu perguntei para ela,
A medicina está evoluindo, a genética está evoluindo. Então, imaginemos que daqui a algum tempo se faça um exame pré-natal e se detecte que a criança terá uma tendência homossexual, na visão deles. Perguntei para a feminista, neste caso, você defende o aborto de um bebê gay? Se você acha que as pessoas nascem gay e você defende o aborto, pode um casal optar em abortar um bebê gay? E ela, obviamente, ficou sem resposta. Claro, porque, na verdade, não é uma orientação, ninguém nasce assim. É uma opção devido a sérias circunstâncias, né, de comportamentos, situações familiares, muitas vezes de abusos sexuais. Nós advogamos, inclusive, para psicólogas que são perseguidas porque, nas suas terapias, né, cuidam das pessoas que têm distúrbios sexuais e, muitos casos relatados, as pessoas foram abusadas quando eram crianças, por pessoas próximas da família, por padrastos, por pais, vizinhos. Em virtude desses abusos, eles acabam tendo uma opção sexual diferenciada. E isso, obviamente, tem que ser objeto de estudos e essas pessoas também precisam ser confortadas, porque são pessoas que sofrem muito em virtude dessas mágoas, dessas frustrações, desses traumas familiares. Tendo em vista que nós temos aqui agora também um grande público, eu imagino, de famílias, de religiosos, olha que pergunta interessante esta. Boa noite, sou professor do ensino médio. Como as paróquias podem contribuir na desconstrução da ideologia de gênero que já está sendo imposta sorrateiramente às famílias brasileiras através das telenovelas? Pergunta do Adriano, de Mucambo, no Ceará. Muito boa pergunta. Bom, muito simples. As paróquias, incentivadas pelos seus sacerdotes, deveriam propor seminários para discutir isso, para esclarecer o seu paroquiano. Estudo de apostilas como esta aqui, Isso, os vídeos que estão no YouTube. Exatamente. Basta o conhecimento, o esclarecimento para as pessoas perceberem o esgoto de onde nasceu a ideologia de gênero. Semana passada eu estive lá na Diocese de Cascavel, no Paraná, terra do meu amigo Diego Garcia, lá do Olavo Santos, e um curso, né, destinado para tratar desses assuntos, para formadores, pessoas da pastoral familiar, pessoas da Diocese, um curso muito interessante de fé, cultura e política, para que as pessoas fiquem inteiradas desse assunto e possam ser agentes transformadores. Cada um vai passando por outro, todos esses ensinamentos. Então, o caminho é esse. É impressionante quando a gente vai dar palestras sobre isso, que quando a gente esclarece, fala o que é, parece que abre, parece que cai, né? Do travessão do olho. E as pessoas enxergam e perguntam, mas é isso? Sim, é isso. Não tem nada a ver com homossexualidade, não tem nada a ver com defender a mulher do preconceito, muito pelo contrário, né? Visa destruir e acabar com a mulher também, assim como com o homem. Então, as paróquias deveriam se reunir, as pastorais... Os líderes de grupos diversos de pastorais, etc., que hoje representam tanta gente, trabalham com tanta gente no âmbito da igreja e em outros âmbitos também. A questão é a gente não ficar refém de um assunto como este apenas assombrados. E se ficarmos somente assombrados e não fizermos nada, a agenda realmente vai nos vencer. Isso. E outra coisa, desliguem a televisão em relação a essas programações que ofendem a sua família. É simples. Então, está passando uma novela que ou uma série, um seriado, ou um filme, que já tem muitos filmes agora também. Desliga a televisão ou troque o canal. Para não vá ao cinema assistir determinados filmes sobre isso. Porque aí a gente vai fomentando esse tipo de coisa. Então, existem boas programações que a família pode optar por essas programações. Então, em relação à televisão, é fácil, porque é uma escolha. Não assistam essas programações. Quero agradecer aos senhores, o nosso programa já terminou, foi curto, eu sei, mas a gente tem que obedecer o tempo. Doutor Paulo Fernando, obrigado. Obrigado pelo convite. Nós, Movimento Pro Vida, estamos à disposição para dirimir as dúvidas em relação a esse importantíssimo assunto. Muito obrigado. Flávio, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a todos. Quero fazer um convite às famílias, né, a se posicionarem contra isso, porque é para o nosso bem. Muito bem. Você que esteve conosco também, obrigado. Foi um prazer muito grande mais uma vez estarmos aqui e conhecermos um pouquinho de algo que vem nos assustando. Mas quando a gente conhece, a gente vê que facilmente se esfacela diante da verdade. Porque a verdade realmente ela é aquilo que prevalece. Então vamos cada vez mais nos preparar, estudar, nos conscientizar, para assim a gente poder oferecer para o nosso mundo aquele contributo que nós, povo cristão, temos o dever de oferecer. Boa noite, que Deus abençoe você. Continue com nossa programação.
Até a próxima semana.